O nosso bate-papo hoje é muito interessante com uma pessoa que você com certeza já viu pelas ruas da cidade, ou no trânsito, no meio do engarrafamento, do congestionamento, com uma placa enorme, vendendo as suas revistas. A gente vai conversar hoje com Celton para entender mais sobre a produção das revistas dele, todo o processo dele, né, de cuidado, como é que funciona, como é que ele seleciona. Vai ser um bate-papo bastante inusitado, curioso e muito interessante. Então, para você que está nos assistindo, né, e para você que está nos ouvindo, Celton, conta para a gente quando saiu a ideia da primeira revista e por quê? Quando eu comecei a publicar, a ideia já tinha nascido há muitos anos antes. Quando eu era criança, eu morava no interior, um lugar chamado Itabirinha. Lá eu já falava que eu queria ser desenhista de revistas em quadrinhos. Essa área das artes em geral, não apenas a parte dos quadrinhos, mas assim, as artes em geral, é uma atração que eu não tenho explicação para ela, não. Ou seja, se eu for te responder quando que começou, como é que foi... Vamos, então, ficar ali na primeira. Eu não sei mesmo. Quando surgiu a primeira revista e por que surgiu a primeira revista? A primeira publicação foi em 1981. Inclusive, eu era funcionário público. Pouca gente sabe disso. Eu trabalhava no DAE-MG, Departamento de Águas e Energia de Minas Gerais, na Praça da Liberdade. Eu saí de lá em 1979, fiquei pulando um pouquinho aqui e ali, fiquei tentando achar um emprego em editoras, Rio de Janeiro, São Paulo, Editora VEC, Editora Abril, Rio Gráfica, Ebal. Eu ficava aqui e ali nessas editoras e nunca consegui nenhuma oportunidade. Quando então, em 1981, eu decidi começar a publicar por conta própria e fui vendendo na rua, era o jeito que eu tinha, não tinha outro jeito. Aí comecei por aí, a venda não acontecia. Tão logo eu comecei na gráfica onde eu imprimia a revista, o diretor da gráfica falou assim: ô Celton, ele já me chamava de Celton por causa da revista. Falou: ô Celton, por que você não trabalha como desenhista para impressos gráficos? Você vai se dar bem. E aí ele elogiou meus desenhos e tal. E então surgiu essa ideia, uma profissão que eu nem conhecia, é o designer gráfico. Eu comecei a trabalhar, então ele, o diretor da gráfica, me indicou uma outra gráfica e outra, e daí a pouco eu estava com tanto de cliente. Aí eu aluguei uma sala na Avenida Amazonas, esquina com Curitiba, Galeria BH, aluguei uma salinha lá e virou meu ponto. E como ali na Olegário Maciel, acho que é o número 742, o Mercado Novo, o Mercado Central e o Mercado Novo, são dois na verdade, Sim. né? O Mercado Novo da Olegário Maciel, ali é cheio de gráficas no primeiro andar. Então, assim, rapidamente, devido à minha localização lá perto, eu comecei a trabalhar para aquele tanto de gráfica freelancer. E foi assim. E a revista eu continuei fazendo, vendendo em bares, ainda não era sinal de trânsito, mas a revista não se e nem a mim sustentava. E com isso eu sustentava os dois, a minha vida e a revista, com a profissão de desenhista, designer gráfico. E foi assim a década de 80 toda. Como que você escolhe os temas da revista? Porque, assim, você tem uma equipe ou você faz uma equipe? Equipe seria por aí. Eu não tenho outra pessoa que trabalha comigo. E como é que é o processo? Assim, como é que você escolhe o tema? Aí depois você faz um roteiro? Hoje em dia, eu me baseio em comentários dos leitores ou em assuntos que pegam mais
ficam mais populares, pegam mais popularidade na internet. Eu presto atenção nisso. Eu já passei daquele tempo que eu falava assim, eu faço é para mim, se quiser gostar, gosta, se não quiser gostar, vai procurar outro. Você sabe, tem escritor desse tipo, Sim. sabe? Tem músico desse tipo e tal. Eu faço é pela paixão. Hoje, devido à minha experiência com tudo, né? São mais de 40 anos assim. Eu saí já, e graças a Deus, dessa etapa de eu. Eu olho o outro, eu olho o que está em pauta, quais assuntos que estão acontecendo e vou por aí. E agora, como eu vou desenvolver a ideia, aí naturalmente aí é o meu jeito de pensar. É igual a letra, você tem a sua letra, com a sua letra você escreve frases do jeito que você quiser, mas não há como você fugir da sua letra. Sim. Então é por aí. E o tema então vem muito daquilo que você percebe, do que você acompanha na internet, as pessoas. Como que o público interage com você? Como é que imprevisível. Cita aí uns 2 exemplos. Às vezes eu acho que o público vai gostar do número tal, que eu, na hora de fazer, eu fui me baseando nisso e naquilo e tal. Então, assim, eu acho que esse aqui vai bombar porque eu corrigi tal forma e tal, mas a verdade, o Admilson, é que não existe fórmula, não existe. Você nunca sabe se vai bombar. Eu vou te falar, essa aí é uma das coisas que me fascinam. Essa é uma das coisas que me fascinam na área das artes em geral. E é por aí. A gente está aqui com a sua última, que é a número 45, né? Que são as aventuras em quadrinhos no Brasil colonial do século XVIII. Por exemplo, esse tema, de onde que saiu essa ideia? Como que você chegou para pensar no Brasil colonial do século XVIII? Eu sempre gosto de fazer roteiros em cima de pesquisas de história. Sempre. E esse personagem aí chama Tambo. É um personagem novo nas minhas revistas. Novo, eu que criei ele. E as aventuras do Tambo acontecem no Brasil colonial do século XVIII. Eu não vou localizar exatamente o ano, porque eu prefiro ficar com uma certa liberdade para temas variados. Então, assim, a segunda metade do século XVIII, que é entre 1750 e 1800, algo assim, foi que o Tambo viveu. Qual é o tema do Tambo? É uma epopeia a vida dele. Primeiro começa com ele lá na África, ele é africano, morando na aldeia dele, tem a namorada dele que chama Placedina, e o Tambo é uma pessoa muito equilibrada, e aquelas qualidades que eu queria ter, que todo mundo quer ter, eu coloquei no Tambo. Um cara fisicamente forte, mas a força de uma pessoa está no seu autocontrole. A força maior mesmo está aí. E eu coloquei essas coisas que eu acho interessantes no Tambo. Agora, ele morando lá na África, com essas qualidades, tudo lá na aldeia indicava que ele seria o próximo chefe da aldeia. Só que ele ainda estava muito novo, coisa de 20 anos, por aí. E a namorada dele, a Placedina, ela é pega por caçadores de escravos na floresta. O Tambo entrou em depressão e, na sequência, ele se deixou pegar também por caçadores de escravos após uma pesquisa para saber para onde ia o navio tal, para ele ir na direção que ele, pelo menos, tudo indicava que poderia ser a direção que o navio da namorada dele pegou, no caso, o Brasil, Rio de Janeiro. E aí começa a epopeia, a minissérie, que é uma minissérie do Tambo. Agora, é ele vagando pelo Brasil, procurando a namorada então, dele. Isso quer dizer que teremos parte 2, 3 dessa aventura. Sim, claro. Agora, eu vou sempre conjugar as aventuras do Tambo com a história do Brasil. Eu gosto disso. Por exemplo, nós vamos viajar nos quadrinhos em São João del Rei, Sabará, Caeté, Nova Lima, as cidades históricas em geral. Ouro Preto, nem precisa citar, né? Mas e tal. Ou seja,
a chegada, a primeira parte é essa parte que eu te contei, o primeiro capítulo, que é essa Sim. revista aí. Termina, inclusive, na hora que ele está no navio vindo para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tinha um porto, que era também um mercado de escravos, ele nem existe mais, chamava Porto da Estrela, que era, por exemplo, a Baía de Guanabara, é uma parte que o mar adentra para o continente, todo mundo sabe qual que é a Baía de Guanabara. Ao fundo da Baía de Guanabara, bem lá no fundo, é onde começa a Serra de Petrópolis. No tempo do Brasil colonial, ali lá no fundo tinha um porto chamado Porto da Estrela, que também era um mercado de escravos. Muitos fazendeiros ricos de Minas Gerais iam ao Porto da Estrela comprar escravos. E o tambo, que é a segunda parte da história, que vai se chamar, inclusive, o mercado de escravos. Fugindo um pouco do assunto da revista, mas que também é pertinente ao assunto dos escravos. Na própria Baía de Guanabara, mais para cá, mais para perto assim, do aeroporto de Galeão, o aeroporto Santos Dumont, tinha um porto, esse aí, inclusive, para estudantes em geral da venda, compra e venda de escravos, esse porto ele é mais famoso que o Porto da Estrela. É o Porto do Valongo. Talvez você já tenha ouvido falar do Porto do Valongo. Mas o Porto da Estrela é mais antigo. E, agora, voltando então na história. O número 2, que é o que eu estou fazendo agora, é a compra do tambo por um fazendeiro que mora em locais próximos de Ouro Preto, na área da Estrada Real, porque eu vou sempre, igual eu falei, vou sempre ligar a ficção com as coisas que tem a ver com a nossa história, para ficar uma coisa rica, bonita. E essas partes que eu estou te falando aí, de porto, de mercado de escravos, isso é resultado de muita pesquisa que eu venho fazendo há muitos anos. Na verdade, essa ideia do tambo, eu já tinha tentado ela na década de 1980 com um outro personagem chamado Tambarici, mas na época eu achei Tambarici muito longo. Eu não gosto de nomes longos para nome de herói, revista e tal. Eu gosto de nomes assim, ó, sabe? Sim. E na época também eu não tinha conhecimento suficiente de história do Brasil, ou mais propriamente de Minas Gerais, da história de Minas Gerais, para fazer as aventuras do jeito que eu tinha na minha cabeça, que exige conhecimento de história, mesmo sendo ficção. Sim, e por mais que, enfim, não tenha o tamanho ou a dimensão de um livro em termos de conteúdo, né? A pesquisa é vasta e riquíssima, né? Então, isso é interessante. Quais foram desses números que você fez até o 45, os temas que mais tiveram aceitação, repercussão junto ao público? Os clássicos, Loira do Bonfim, Capeta do Vilarinho. Mas o Loira do Bonfim, é a Loira do Bonfim que você criou ou você navegou pela lenda? Eu criei uma ficção em cima da lenda. A Loira do Bonfim, por exemplo, você sabe o nome dela? Não. Soraya. Agora, todo mundo sabe o nome do Capeta do Vilarinho, Alex. Isso aí todo mundo sabe. Mas a Loira do Bonfim, eu descobri, quando eu lancei a revista da Loira do Bonfim, que as pessoas não sabiam o nome dela. Ela surgiu, por exemplo, aí tem a jogada da origem do cemitério do Bonfim. Você sabe como é que surgiu o cemitério do Bonfim? Não. Como é que é? O cemitério do Bonfim, ele surgiu no período da construção de Belo Horizonte. Como assim? Belo Horizonte, antes de ser a capital, todo mundo sabe, era o Arraial de Curral del Rei. Isso. O Arraial foi escolhido, entre outras cidades, pelos políticos da época, entre 1890, na verdade, antes de 1890, já no período da Inconfidência Mineira, que foi 1798, 1788, 1792, que é o ano que Tiradentes foi enforcado. Naquele período já se falava em transferir a capital de Minas Gerais, que era Ouro Preto, para algum outro lugar. Um dos objetivos
da Inconfidência Mineira era esse, mudar já de cara a capital de Minas Gerais, e possivelmente seria São João del Rei ou imediações. Agora, Ouro Preto já estava começando a ficar muito... Já não era mais aquela cidade poderosa, cheia de ouro, que estava caindo a mineração, e Ouro Preto era muito morro, muita montanha, não era legal para uma capital que mirasse o progresso, o futuro. Aí a ideia foi por aí. Em 1890, que a ideia foi jogando para valer mesmo, para virar a realização, para valer mesmo. Então, os políticos já começaram. Foi um pouquinho mais. Belo Horizonte foi construída entre 1894 e 1897. E foi inaugurada no dia 12 de dezembro de 1897. Este é o dia do aniversário de Belo Horizonte. Sim. Agora, Curral del Rei, é interessante essa parte da história. Muita gente fala assim, Curral del Rei mudou o nome para o nome de Belo Horizonte em 1897, quando foi inaugurada a capital. E não é. Quando o Arraial já foi escolhido para ser a nova capital, ele já se chamava Arraial de Belo Horizonte. Tem gente que, na hora que eu falo isso, fala, espera aí, não era Curral del Rei. Tanto é, quando você vê fotos antigas do Arraial, aquelas fotos feitas pela comissão construtora, esse pessoal na internet gosta de colocar assim, fotos do Arraial de Curral del Rei, de 1894. Isso demonstra total desconhecimento da história. Não era mais Arraial de Curral del Rei, já se chamava Arraial de Belo Horizonte. Ele ganhou esse nome com o governador João Pinheiro. Aquela avenida João Pinheiro, sim, tem esse nome por causa disso, homenagem ao governador que mudou o nome de Arraial de Curral del Rei para Arraial de Belo Horizonte. Isso aconteceu em 1890. E a construção de Belo Horizonte como capital começou em 1894, ou seja, 4 anos depois. Então, assim, fotos do Arraial de Curral del Rei, não, amigos, é fotos do Arraial de Belo Horizonte. O povo, os curralenses, que eram os moradores, eles odiavam o nome Curral del Rei, porque parecia, assim, o curral do rei para prender, para essas coisas típicas de frases políticas. Sim. Eles odiavam esse nome. Quando mudou para Arraial de Belo Horizonte, foi uma festa no Arraial. E do Curral e do Arraial para chegar... Eu estou mudando muito o assunto, se você ia falar mais, era de revista em quadrinhos, né? Não, na verdade, do Curral, do Arraial, para chegar na história do cemitério que você falou. Pois é. Como é que Obrigado por me posicionar, que eu fui falando e até me esqueci. Obrigado. Em 1894, então, quando começou a construção do Arraial, isso foi uma guerra política que houve, muita movimentação lá em Ouro Preto, reuniões do Contra, aquelas coisas de política, sabe? A turma do Contra, que vai ter que ser em São João del Rei, vai ter que ser em Paraúna. Essa é uma parte da história que foi assim, cheia de choques. Quando aí, então, começou aqui, no Arraial de Belo Horizonte, Curral del Rei, a construção, os mortos eram enterrados. Isso é uma prática em todas as cidades pequenas do interior. Eram enterrados ao lado da igreja. No interior, eu morava no interior, a gente falava assim, o adro da igreja. Sim. O quintal da igreja. Então, assim, a gente falava assim, lá no adro da igreja, sabe? Então, assim... também no Arraial, vamos falar com o Curral del Rei, que posiciona melhor, que todo mundo está acostumado, é assim. Os mortos eram enterrados no ar da igreja, no quintal da igreja. E tinham 3 igrejas em Curral del Rei. A igreja da Boa Viagem, a matriz da Boa Viagem, chamada, que é onde hoje é a igreja da Boa Viagem atual, era ali. A igreja do Rosário, mais chamada de Capela do Rosário, que é onde é hoje, ali tipo assim, esquina com Bahia e Guajajaras, naquela área ali. E a outra era a Capela de Santana, na área da Praça da Liberdade. E quando
a comissão construtora começou a construção do arraial para a capital, o chefe dela da comissão construtora, chamava Arão Reis, um engenheiro muito escolhido. Ele teve problemas com esse lance de enterrar os defuntos nas igrejas. Nós vamos ter que construir um cemitério. E, de fato, houve uma construção de um cemitério naquela área onde existe hoje uma Capela do Rosário na esquina da Avenida Amazonas, com Rua dos Tamoios e Rua São Paulo. São Paulo, Tamoios, Amazonas. Tem a Capela do Rosário ali. Aquela capela foi construída pela comissão construtora no período da construção da capital. Por quê? Para demolir a Capela do Rosário que existia, que não era naquele local, a comissão construtora teve que prometer para a igreja a construção de uma nova Capela do Rosário. Agora, onde era a Capela do Rosário antiga, lá tinha muitos mortos enterrados ali. E então Arão Reis teve que prometer a construção de um cemitério. Mas só que para a nova capital, tudo assim em padrões europeus, tinha que ser uma coisa digna. Então, o cemitério do Bonfim surgiu nesse período. Ele foi inaugurado no decorrer, ele foi construído no decorrer. E Belo Horizonte, inaugurado em 1897, foi por aí também a inauguração. Veio junto com esse processo. Agora, a Loira do Bonfim surgiu na sequência. Exatamente. Por volta de o quê? 1920, 1930, quando começou a aparecer por ali uma mulher agarrando homens na madrugada. Pegando taxistas. Ainda não existia taxista naquela época. Era porque só a lenda mistura ela com o taxista. Né? O bacana de uma lenda é que a lenda sempre ela se moderniza. Daqui mais uns tempos, quando os veículos... Ela pode pegar os motoristas de aplicativo, né? Sim, vai modernizar e tudo. Mas então, continua a lista, então. Loura do Bonfim, fomos das revistas que vendeu mais. Sim, quais outros temas? Eu fiz 2 aventuras dela. Olha que ótimo. 2, uma história em 2 partes. Sim. Eu vendi no total das 2, em reimpressão de novo. Eu vendi será que daria umas 35 mil revistas? Foi por aí. Sim. Mas assim, ao longo de anos. Uhum. É muito comum, pelo fato de eu fazer tudo, a revista vender e o próximo número ainda não está pronto. Aí eu reedito. E aí eu vou reeditando enquanto eu vou terminando o seguinte. Aquele número seguinte. Eu fico mais na rua. Não tem um período... Assim, não há como. Eu não posso dizer que todo mês tem. Pode ser que demore 2, 3, às vezes 4. Né? Entendi. Aí você vai reeditando ela para ir preenchendo esse espaço até que você tem uma nova edição pronta. Eu vou reeditando para ganhar o dia de pagar as contas do mês, da vida. Pois é, a sua renda vem toda da venda da revista? Toda da revista. Não é hobby. Eu e como é que você escolhe os lugares onde você vai vender? Eu tenho uma motinha velha, eu saio nela procurando engarrafamentos. Estratégia engarrafamento. Engarrafamento. Eu saio por aí. Mas você já deve ter alguns lugares. Quando eu não acho especificamente um engarrafamento que pode durar 20 minutos só, e os motivos são variados. Eu fico ali, ele terminou, na mesma hora eu desmonto a minha placa, pulo na moto e saio pela cidade. Quando eu não acho nenhum, aí eu fico em sinais de trânsito que eu já sei que tem uma certa movimentação. Sinais mais carros naquele momento. Sinal de tempo maior. Ou seja, eu sei as mães, sinal que não tem outros camelô brigão por causa de ponto, porque tem isso. Porque estão ali vendendo outras coisas e tal. Isso é um submundo, bicho. Antes de eu entrar com você mais um pouquinho nisso, me ensina só mais 2 temas que venderam mais, além da Loura do Bonfim. Capeta do Vilarinho. O Capeta do Vilarinho e mais Vou falar um outro além. A história da origem de Belo Horizonte e a que é a campeã absoluta de todas. O combate da sogra contra o capeta. Uau! Tanto é que o meu primeiro filme, agora de 3D, filme mesmo, é essa revista adaptada. Mas filme que você mesmo está fazendo ou tem alguém produzindo? Filme com imagens em 3D. Eu que estou fazendo tudo. Que ótimo. Já tem previsão para esse lançamento? Eu coloquei um video trailer dele para ser janeiro agora que passou.
Porém, eu tive problema no computador que não estava aguentando o peso dos arquivos. E, então, essa é uma parte Você está colocando aqui no YouTube para as pessoas acessarem? Também YouTube, Face e Instagram. Mas o filme que eu estou associando as imagens em 3D, que eu praticamente já tenho da cidade toda, porque eu venho construindo Belo Horizonte em 3D, com os meus vídeos de pesquisa, já tem desde 2008, já que eu já venho com esses troços assim, aos pouquinhos. Eu comecei a incrementar, mas a produção foi agora. Mas eu já venho trabalhando isso, estudando computação gráfica em 3D, já tem mais de 10 anos. E eu estava fazendo apenas vídeos de pesquisas da história de Belo Horizonte. Tanto é que na hora que eu falo sobre a nossa história de BH, assim, eu falo assim, porque eu pesquiso, não é só porque eu vou fazer um para casa ou um trabalho, eu pesquiso o tempo todo. Antes era para fazer as revistas em quadrinhos e tal. Depois, por causa dos vídeos. E continua a mesma coisa. A pesquisa é uma coisa que não acaba o tempo todo. É uma paixão, né, Celto? A gente percebe que isso está no sangue, né? Põe paixão aí. E acontece também que você tem que acompanhar a evolução e a modernização, né? Anteriormente, você vendia e recebia na hora, né? Dinheiro vivo. Quando que você mudou? Eu estou vendo que você modernizou também isso, né? Quando a venda dinheiro vivo começou a me afetar e eu inicialmente não estava nem sacando. A venda estava só caindo. Antes era assim, pagava no cartão. Antes que eu falo assim, nessa transição do dinheiro vivo para o dinheiro digital, de pagamento digital que está sendo hoje. O começo foi 2015, por aí, 2016... já estava a venda caindo porque era um tal de pagar no cartão. E aquela famosa maquininha do cartão, no sinal de trânsito, não dá tempo de pegar ela, que se o cara para o carro, o de trás buzina para ficar lá esperando a maquininha passar. Ou seja, a venda foi só caindo, só caindo. Isso, inclusive, afetou minha vida de todas as formas, tá? É um outro assunto. Sim. E depois surgiu o Pix. E veio a pandemia e eu vim com a ideia de fazer o primeiro vídeo em 3D de pesquisa de história, que se chamou esse vídeo Viagem Histórica em 3D a Curral del Rei, a origem de BH. Esse vídeo ele deu de cara 111 mil visualizações. E assim, você colocou no YouTube? Coloquei no YouTube, mas o tantão mesmo de visualização foi no Facebook. Qual é o Face? Fala qual é o arroba para as pessoas. Celton 3D, só isso. Celton, o número 3, a letra D? Igual eu te falei, nomes curtos, rápidos, que tem, na verdade, o Facebook meu está lá escrito Lá Carmélio Alfeu de Araújo. Que é o seu nome. E o seu Insta? Mas se você digita, também Celton 3D, só isso. Entra lá e digita Celton 3D. Você vai cair na minha página. De algum jeito você vai cair na minha página. Aí as pessoas acessam Face, Instagram, tem YouTube também? Tem YouTube, Celton 3D. É só isso. Ótimo. É o que eu te falei aqui, ó. Tambo, o nome do herói rápido. Celton, o nome do herói rápido. Nada de nomes compridos. Porque o meu nome é Lá Carmélio. Vou pôr... Comprido, eu tô vendo que é só o Pix, né? Que deve ser o número do seu telefone. Com o quê? Comprido é o Pix. Sim, porque aí é documentação, né? É mentira, né? A minha conta, o número CPF, da minha conta. Né? Eu pus o CPF. É o CPF. Eu não sei. Porque aí as pessoas recebem a revistinha, se distribui. Não, eu não distribuo. Eu passo a revista para quem chama. Pois é, aí você joga a revista lá e tal. Não, eu passo com a placa. Na placa, no trânsito. Não, sim, se a pessoa te chamar, entendi. Se ela me chamar. Mas eu falo assim, você entrega a revista e não recebe. Pronto, não. Pode até não receber. Algumas pessoas fazem questão de pagar no dinheiro na hora. Eu recebo, mas a maioria não. Hoje, esse exemplar aqui, por exemplo, está R$5, é isso? É. E aí a pessoa recebe, mas ela pode mandar um Pix de 10, de 20, né? É muito raro, mas acontece. Acontece, é muito raro. Pessoas mandarem. Muito raro. Na placa muda só o título? Muda o título. O resto, se você mantém. Essa placa que está aí, essa foto aí é de um período que eu também, bem antes do Pix, eu estava experimentando, isso que está escrito na placa aí, ó, preço livre, pague o valor que você quiser. Olha lá, está escrito lá. Sim. Ou seja, para eu chegar no lance do Pix,
Isso aí, essa placa aí é do período que eu te falei, que a venda estava acabando, eu entrei em falência nesse período aí, porque o dinheiro mesmo estava sumindo, e ainda era o período da maquininha. Uhum. E, nossa, esse troço aí, passei um período na vida Foi do um cão. processo bem complicado. Então, né? eu experimentei várias coisas com a placa. Essa aí é uma delas. Eu vendo a revista em São Paulo também. Lá em São Paulo, esse tipo aí, essa placa aí deu mais resultado do que aqui em BH, engraçado. Você viaja para vender lá? Sim, eu vou na minha motinha. A mesma. E funciona? Assim, a venda é boa? Funciona, claro. O problema de São Paulo é o preço da viagem, que eu vou de moto, sim, mas eu não viajo sem R$200 no bolso, de jeito nenhum. Porque você tem o combustível e a alimentação. E os pneus que furam no caminho, um cabo que arrebenta, aquelas chuvas que pegam a gente na estrada, que você às vezes tem que dormir em algum hotel de estrada, tem mesmo, e passa cada aperto. Então, a gente que está acostumado a te ver aqui nas ruas de BH, podemos te ver lá nas ruas de São Paulo? São Paulo, Rio de Janeiro eu vendia, mas até que eu ficava num hotel em Niterói, e eu atravessava aquela ponte famosa lá, tem 13 quilômetros de extensão. Sim. A ponte Rio de Janeiro. De tarde, aquilo ali é uma ventania que eu passava de moto ali, a moto balançava e tal. Eu ficava num hotel lá em Niterói mesmo, e atravessava a ponte todo dia para ir vender lá na área do centro do Rio de Janeiro e tal. Agora, teve uma noite lá que no hotel, o hotel foi invadido por uma turma roubando todo mundo dentro do hotel. Eu não voltei ao Rio de Janeiro depois disso mais, não. Naquela noite, o cara... Você também foi roubado nessa... Olha, o cara entrou no meu quarto, o cara não, era uma turma. Entrou no meu quarto, olharam tudo... arrebentaram a sua caixa com as revistas. Então, só foi vendo revista e as minhas roupas, que as roupas de pobre, sabe? Nossa, não tem nada aqui não, e tal, xingou pra caramba. Ele não roubou nada. Eu nem tinha celular ainda, sabe? Nada. Isso não seria uma boa história, Celto? O roubo do hotel? Olha, é melhor não mexer por esse lado, não. Fujo de assuntos radicais. Se eu aqui dentro de mim eu tenho opiniões próprias a respeito de um assunto específico, eu guardo elas para mim. Hoje eu não quero mais ser aquele tipo que vai preponderar a minha opinião. Eu nem sei se hoje eu vou dar a minha opinião. Oh, que bom, legal, deixa eu ouvir mais. Hoje eu estou mais por aí. Sabe? Tem outros assuntos para você trabalhar. E outras coisas que já me aconteceram em sinal de trânsito. Quando eu era assim, 25, eu estou com 63 agora, 25, 30 anos por aí, eu tinha um tal de querer dizer que eu era do contra, aquele troço típico dos novinhos, sabe? Jovem, rebelde, vamos mudar o mundo. Tempo que tava, quais eram as músicas que estavam bombando pra caramba? Seu corpo é fruto proibido, é a chave de todo pecado. Era por aí. Tinha recém saído do período de Beatles, mas Beatles é quando eu era criança. Eu sou fãzaço dos Beatles, tá? Assim, Beatles, Elvis Presley, década de 80, Michael Jackson, com aquele famoso disco Thriller e tal. Mas assim, o período da New Wave, né? Um pouquinho antes dela teve aquela turma Fagner, Zé Ramalho e tal. Aí veio a New Wave. Nesse tempo, tanto do Fagner, Zé Ramalho, Maria Bethânia, Caetano Veloso, Roberto Carlos e tal, eu tava naquela, bicho, eu sou do contra. Tanto é que quando eu lancei a minha revista em 1981 e comecei, eu fiz uma coisa que hoje eu não faria de jeito nenhum. Eu pichei a cidade. Você já ouviu falar isso? Leia Celton, é sensacional. Pichava nos muros, leia Celton, magnífico, leia Celton, espetacular, leia Celton, vibrante e outros adjetivos do tipo. Pichei a cidade toda. Hoje, bicho, eu jamais picharia, assim, de jeito nenhum. Quantos muros que eu tive que pintar, porque na revista que eu vendia nos bares, em geral, tinha meu endereço. E aí o pessoal foi atrás de você. E atrás, e todo mundo que me procurava, eu ia sim. Você criou um marketing novo, mas teve que mudar depois a estratégia. Ainda bem que eu tinha que eu estava trabalhando como desenhista para impressos gráficos. E ali eu ganhava um dinheirinho, não era muito, mas dava para comprar tinta para pintar muro. Eu pintei, foi muito muro de gente que me procurava. As pessoas, Celton, que querem, enfim, te ajudar, não tem assinatura, né?
Não. Mas as pessoas querem te ajudar? Não tem assinatura porque a revista não tem periodicidade. Entendi. Vai parecer que eu estou fazendo trambique. Seria por esse e-mail aqui que a gente pode... Contatos comigo? Seria nesse e-mail aqui. Pode, revista Celton... @gmail.com. A gente vai deixar o e-mail na legenda. Se o Celton autorizar, também o celular, para as pessoas terem contato com você. Né? Tantas pessoas que quiserem te ajudar, patrocinando, com histórias, enfim, conversando com você para possíveis projetos juntos, por que não? Né? Qual que é a ideia agora na internet? Pelo fato de eu estar fazendo a cidade em 3D há muitos anos, eu tenho praticamente agora a cidade toda em 3D. É um processo que você vai fazendo demorado, é um ano pelo outro, você vai fazendo aos poucos. Mas fica aqui uma dica para a prefeitura, olha... Né? Conversem com o Celton, vejam de perto esse processo. Ele tem isso em 3D, arquitetos que estão fazendo coisas, né, que dependem desses projetos, isso pode ser interessante, né? E aí, quem quiser trabalhar com projetos, patrocinar o Celton para próximos projetos, revistas. Essa aqui, ó, falando de novo, Aventuras em Quadrinhos no Brasil Colonial, do século XVIII, com Tambo, buscando aí o amor dele aí, né, a namorada. É uma minissérie, esse aqui é o capítulo 1, claro, vem novas histórias. Vai ser uma super viagem pela história do Brasil antigo. Vem novas histórias por aí. E para a gente fechar, Celton, além desse projeto, né, você está falando dessa questão do 3D, o que vem por aí além disso? Agora virão as aventuras do Celton, não é eu o Celton é o personagem da minha revista, as aventuras do Celton. Como tem filmes no cinema que você assiste, vai vir as aventuras do Celton em 3D, porque agora eu aprendi a fazer gente se movimentando em 3D. Olha. É um estudo à parte da apenas... De forma autônoma. Sim, ou seja, eu continuei estudando 3D depois que eu aprendi a fazer cenários, que é o caso dos vídeos de pesquisas de história. Tanto é que eu estou fazendo um vídeo agora esclarecendo isso para você, que eu estou te falando. Um vídeo que eu vou colocar até semana que vem nas minhas páginas. Essa parte aí. Porque na hora que eu estava, depois de estudar, já tem o quê? Tem uns 3 anos que eu já venho tentando fazer um filme com personagens em 3D, mas a falta de conhecimento do assunto, sempre eu barro nela. Eu continuei estudando e agora eu já estou em condições do primeiro que eu já estou fazendo. Só que agora eu fui barrado por uma coisa que eu não esperava, o poder do computador. O computador meu, que 100 personagens... que se movimentam, o computador estava aguentando, mas era assim, com muito macete que a gente vai aprendendo a fazer. Na hora de renderizar, renderiza em camadas, depois junta as camadas lá no Premiere na hora de fazer a edição. É uma luta, sabe? Sim. Então, assim, mas agora, na hora que eu estou colocando personagens, que são os carros em movimento, gente em movimento, na história tiver um dragão, por exemplo, nessa história da sogra contra o capeta, tem um dragão de São Jorge, isso tudo come um poder de processador do computador, uma memória, mas eu estou falando de força, não é um computador que você põe 32 GB de memória com um processador do tipo que acha que vai resolver, porque não resolve, não, tá? Esse aí eu já tenho, mas só que toda hora eu estou tendo problema, você vai fazendo e esquece de salvar, de repente trava. Sim. A gente fica doido, cara, Às vezes perde, tem que refazer. Parei de fazer o filme, fui obrigado a parar. E estou vendendo revista para juntar dinheiro e comprar um computador. Eu tenho um filho, ele está com 20 anos de idade, e ele já está estudando, inclusive, ele gosta de engenharia. Desde criança, ele é igual eu tenho fanatismo pelas artes em geral. Ele é engenharia elétrica. Então, assim, e ele sabe consertar, montar computador, celular, esses trem, aquele troço que ele é doido com esses trem. E ele que está montando para mim esse computador, ele que já me deu as dicas, você vai precisar de tanto para comprar, eu vou montar e aqueles lances. Então, eu já estou vendendo revista agora, mirando isso. Não sei se vai ser em 2 meses, 3 meses, eu não sei. As revistas são compradas só com comigo você. Na rua. Só sempre com o Celton. Então, se você estiver aí no engarrafamento, se você estiver aí nas ruas da cidade, BH e São Paulo. Sim. Eu estou com planos de começar a vender a revista também para a pessoa, entrega via correios, e a pessoa somente pagar quando receber a revista em casa, pelo correio.
Aí ela manda o Pix. Vai ser o mesmo que está escrito aí do Pix, tá vendo? Sim, vocês Mesma podem... coisa. Vocês Mas podem, assim, ela vai Vocês podem acionar o Celton pelo e-mail que a gente vai deixar na legenda, mais o WhatsApp também dele, né? Quem quiser pelo correio, quem estiver no interior, enfim, vai pagar, igual ele está explicando pra gente. Quando você receber, você pode receber pelo Pix, né? Vamos ajudar aí a crescer com esse Obrigado, processo Edmilson. das revistas. Vamos ajudar a crescer esse processo das revistas, porque não só ajudá-la a produzir mais, né? Porque à medida que vende, ele produz. Esse os número temas. aí tem uma novidade nele, que só vai ser dessa vez também. Eu fiz as imagens da revista, esses quadrinhos não são desenhados à mão, como as minhas revistas são. Pelo fato de eu estar envolvido com a computação gráfica em 3D, eu fiz essas imagens na computação gráfica em 3D. Particularmente, depois de pronto, eu não gostei. Tá? Revista em quadrinhos é desenho à mão, na minha opinião, pessoal. Agora, as imagens em 3D deixa para os vídeos, que agora as aventuras do Celton virão com a cidade em 3D e os personagens em 3D. E o primeiro novidades, então, em primeira mão, tá? E outra coisa, revista é um espaço de leitura, e a gente que está aqui trabalhando para que vocês leiam mais, para que vamos estimular outras pessoas, né? Passem a revista para frente, quando vocês encontrarem com o Celton na rua, peçam a revista, né? Façam Pix, ele cobra aí pelo valor das edições R$5, mas quem quiser mandar mais pode ficar à vontade. Então vamos contribuir para tornar o Brasil um país mais leitor.